Mãe, por favor, levanta daí. Você não pode ficar aqui no meio do lixo. Vamos embora daqui, por favor. Quando encontrei minha mãe caída no chão, ao lado de um monte de lixo, a primeira coisa que pensei foi: como eu deixei isso acontecer? Eu sou policial. Passo o dia investigando crimes, protegendo estranhos, mas não protegi a pessoa que mais importava. E quando descobri o que realmente aconteceu, entendi que o pior crime não deixa marcas visíveis. Deixa silêncio. Esta é a história de como quase perdi minha mãe por acreditar em quem eu não deveria. Se essa história tocar você de alguma forma, deixe seu like para que mais pessoas possam refletir sobre o valor de quem realmente nos ama. E se inscreva no canal. Aqui compartilhamos histórias reais que nos fazem olhar para dentro. Dona Alzira acordou às 5:30 da manhã, como todos os dias. Não porque precisasse, não porque tivesse algo urgente para fazer, mas porque o corpo dela, depois de 82 anos costurando para fora, cozinhando para os filhos, acordando antes do sol, simplesmente não sabia fazer diferente. Ela se sentou devagar na beirada da cama, as mãos segurando o colchão fino. As juntas doíam mais no frio. E maio tinha chegado com aquele vento que entrava pelas frestas da janela mal vedada. A casa era pequena, 2 quartos, sala, cozinha. O tipo de casa que ela e o marido, seu Valdemar, tinham comprado nos anos 70, quando ainda sonhavam em encher aquilo de netos. Valdemar tinha morrido fazia 4 anos, e os netos nunca tinham vindo morar ali. Alzira calçou os chinelos de dedo gasto e caminhou até o banheiro. Não acendeu a luz. Conhecia cada degrau, cada canto. A torneira pingava. Ela já tinha pedido para o Maurício arrumar, mas ele sempre dizia que ia mandar alguém. Nunca mandava. Maurício era o filho dela, o único, o policial. Ela lavou o rosto com água fria, passou a mão molhada no cabelo branco, que já não prendia mais direito, e voltou para a cozinha. A geladeira estava quase vazia. Um pedaço de pão que ela guardava embrulhado em papel. Meia maçã, um pote de margarina. Alzira pegou o pão, passou a margarina e comeu de pé, olhando pela janela. A rua estava vazia, sempre estava. Era um bairro quieto, do tipo que já tinha sido operário, mas agora era mais aposentado do que qualquer outra coisa. Os vizinhos dela também eram velhos, também acordavam cedo, também viviam sozinhos. Ela terminou o pão, lavou o prato e foi até a sala. Ali, em cima do aparador de madeira escura, tinha uma coleção de porta-retratos. Maurício criança, Maurício de farda, Maurício no casamento, Maurício e Patrícia sorrindo na frente de uma churrascaria, Maurício e Patrícia na praia. Alzira pegou o porta-retrato do casamento. O vidro estava empoeirado. Ela passou a manga da blusa, devagar. Maurício estava bonito naquele dia. De terno cinza, gravata azul, Patrícia usava um vestido branco simples, mas bem cortado. Ela era bonita. Ainda era. Alzira colocou o porta-retrato de volta e sentou no sofá. O telefone estava em cima da mesinha de centro. Um aparelho velho, daqueles com fio. Maurício tinha oferecido um celular, mas ela nunca tinha aprendido a usar direito. Ele insistiu uma vez, 2, depois desistiu. O telefone não tocava fazia 3 semanas. Não, mentira. Tinha tocado na quarta-feira passada, mas era uma gravação oferecendo empréstimo. Alzira olhou para o relógio na parede. 6h15. Maurício já devia estar acordado. Ele trabalhava no turno da manhã. Entrava às 7. Ela pensou em ligar, mas não ligou. Na última vez que tinha ligado, Patrícia tinha atendido e tinha dito, com aquela voz educada, mas fria: Dona Alzira, o Maurício está correndo. Deixa eu passar o recado para ele, tá? Maurício nunca retornou. Alzira levantou do sofá e foi até o quarto dos fundos. Era o quarto que tinha sido do Maurício quando ele era menino. Agora era o quarto onde ela guardava as coisas dela. A máquina de costura antiga que não funcionava mais. As caixas de linha, os retalhos de tecido e a pasta.
A pasta era de papelão, daquelas que ela tinha comprado numa papelaria nos anos 90. Dentro, ela guardava tudo o que era importante. A certidão de nascimento dela, a certidão de casamento, a certidão de óbito do Valdemar, o RG, o comprovante de que a casa era dela e os recortes de jornal. Alzira abriu a pasta e tirou os recortes. Eram matérias antigas, já amareladas. Uma era de 2003. Maurício tinha sido homenageado por ter desarmado um assaltante sem disparar. Outra era de 2010. Ele tinha ajudado a prender uma quadrilha de roubo de carga. A mais recente era de 2018. Maurício tinha sido promovido a investigador. Ela passou o dedo sobre a foto dele, de farda, sério. Maurício sempre tinha sido sério, mesmo criança. Valdemar brincava que o menino tinha nascido adulto. Alzira guardou os recortes de volta e fechou a pasta. Voltou para a sala. Sentou no sofá. Olhou para a televisão, mas não ligou. O controle remoto estava na mesinha, mas ela não pegou. Ficou ali, parada, ouvindo o silêncio. Às 8 da manhã, a vizinha bateu na porta. Dona Alzira? É a Célia. Alzira levantou devagar e foi abrir. Célia era uma mulher de uns 60 anos. Cabelo pintado de loiro, sempre usando roupa colorida. Ela morava 3 casas adiante. Bom dia, Célia. Bom dia, dona Alzira. Trouxe um pãozinho para a senhora. Fiz demais e pensei na senhora. Célia esticou um saco de papel. Alzira pegou, mas não sorriu. Obrigada. A senhora tá bem? Tá com uma cara... Tô bem. A senhora almoça direito? Porque se a senhora quiser, eu posso trazer uma marmita de vez em quando. Não precisa, Célia. Eu me viro. Célia olhou para dentro da casa por cima do ombro de Alzira. Seu filho não veio esse fim de semana? Não. Ele está ocupado. Ocupado. Célia repetiu, e o tom dela não era de pergunta. É, ocupado. Dona Alzira, com todo respeito, mas faz mais de mês que eu não vejo ele aqui. E a senhora está mais magra. A senhora não pode ficar assim. Eu tô bem, Célia. A senhora não está bem. E se a senhora passar mal? Quem que vai saber? Alzira segurou a maçaneta da porta. Obrigada pelo pão. Célia suspirou. Tá bom, mas qualquer coisa a senhora me chama. Tá bom. Alzira fechou a porta. Ficou parada do outro lado, segurando o saco de papel, ouvindo os passos de Célia se afastando. Depois voltou para a cozinha e colocou o pão em cima da pia. Ela não tinha fome. Às 10 da manhã, Alzira tentou arrumar a casa. Varreu a sala. Limpou o pó dos porta-retratos. Lavou a louça que tinha na pia. Não era muita coisa. Ela não sujava muita louça quando morava sozinha. Às 11, ela sentou de novo no sofá. O telefone não tocou. Ao meio-dia, ela esquentou o arroz de ontem e comeu com um ovo frito. Comeu devagar, mastigando com cuidado. Os dentes dela já não eram bons. Maurício tinha falado em levar ela no dentista, mas nunca levou. Depois de comer, Alzira lavou o prato e voltou para a sala. Pegou o telefone. Discou o número do Maurício. Tocou 4 vezes. Patrícia atendeu. Alô? Alzira quase desligou, mas não desligou. Patrícia é a Alzira. O Maurício tá? Oi, dona Alzira. Ele não tá, não. Saiu agora há pouco. Ah, quer que eu passe algum recado? Não, não precisa. Tem certeza? Porque ele tá numa correria. Mas eu anoto aqui. Não precisa. Eu só queria saber como ele tá. Ele tá bem. Trabalhando bastante, mas tá bem. Alzira segurou o telefone com mais força. E você, Patrícia? Você tá bem? Tô sim, dona Alzira. Obrigada por perguntar. Faz tempo que eu não vejo vocês. Houve uma pausa curta do outro lado. É, né? A gente tá numa correria. Mas assim que der, a gente dá um pulo aí. Tá. Posso ajudar em mais alguma coisa, dona Alzira? Não? Então tá bom. Qualquer coisa a senhora liga. Tá. Tchau, Patrícia. Tchau, dona Alzira. Alzira desligou. Ficou com o telefone na mão, olhando para o aparelho. Assim que der, a gente dá um pulo aí. Patrícia falava isso fazia 6 meses. Sempre com a mesma voz educada, sempre com a mesma desculpa. Alzira colocou o telefone de volta.
Às 3 da tarde, ela foi até o quintal. Era um quintal pequeno, com chão de terra batida. Tinha uma tanqueira velha, um varal com 3 camisetas dela penduradas e um canto onde ela tinha tentado plantar umas couves. Mas as couves tinham morrido. Ela regou as camisetas no varal, não porque precisava, mas porque precisava fazer alguma coisa. Depois, voltou para dentro. Às 5, sentou de novo no sofá. A televisão continuou desligada. O telefone continuou mudo. Às 7 da noite, Alzira esquentou o resto do arroz e comeu com o pão que a Célia tinha trazido. Não colocou nada no pão, só comeu seco mesmo. Depois lavou a louça, trancou as portas e foi para o quarto. Deitou na cama, de roupa mesmo, e ficou olhando para o teto. A casa estava em silêncio, sempre estava. Alzira fechou os olhos, mas não dormiu logo. Ficou pensando no Maurício, em como ele era quando criança, em como ele corria pela casa, em como ele sentava na mesa da cozinha para ela dar comida, em como ele abraçava ela antes de ir para a escola. Maurício tinha parado de abraçar ela fazia anos. Não tinha sido uma coisa brusca, não tinha sido uma discussão. Tinha sido um afastamento lento, quase invisível. Primeiro ele ficou mais ocupado, depois ele começou a ligar menos, depois ele começou a visitar menos, depois ele começou a não atender as ligações dela. E agora ele tinha sumido. Não completamente, mas quase. Alzira abriu os olhos, olhou para a janela. Lá fora, a rua estava escura. E foi então que ela ouviu um barulho. Era um barulho baixo, vindo da cozinha. Ela levantou devagar, pisando sem fazer som, e foi até a porta do quarto. O barulho continuava. Era como se alguém estivesse mexendo em alguma coisa. Alzira sentiu o coração acelerar. Será que era um rato? Será que era... Ela caminhou até a cozinha devagar, segurando na parede. Quando chegou lá, viu. Era o lixo. O saco de lixo que ela tinha deixado ao lado da pia tinha caído. E alguma coisa, um gato provavelmente, tinha rasgado o saco. Agora, o lixo estava espalhado pelo chão. Alzira suspirou. Pegou uma vassoura e começou a juntar. Casca de ovo, papel, resto de comida. Enquanto juntava, ela pensou, eu devia ter jogado isso fora antes. Mas jogar lixo significava sair de casa. E sair de casa significava descer a calçada, andar até a esquina, onde ficava a lixeira pública. E ela não tinha mais forças para isso todo dia. Então ela juntava o lixo e deixava ali, ao lado da pia, esperando ter coragem de levar. Mas a coragem não vinha. Alzira terminou de juntar, colocou tudo de volta num saco novo e amarrou. Depois lavou o chão, secou e voltou para o quarto. Deitou de novo, fechou os olhos e, dessa vez, dormiu. No dia seguinte, Alzira acordou às 5h30 de novo. Repetiu a mesma rotina. Café, sofá, silêncio. E no dia seguinte, de novo. E no dia seguinte, de novo. Até que numa quinta-feira, quase 2 semanas depois daquela noite do lixo espalhado, o telefone finalmente tocou. Alzira levantou rápido do sofá e atendeu. Alô? Dona Alzira? Aqui é o investigador Maurício Ribeiro. A senhora é mãe dele? A voz era de um homem, mas não era a voz do Maurício. Alzira sentiu o peito apertar. Sou. Por quê? Aconteceu alguma coisa com ele? Não, senhora. Ele está bem, mas a gente precisa confirmar algumas informações. A senhora mora sozinha? Moro, por quê? A senhora tem algum problema de saúde grave? Alguma coisa que a gente precise saber? Não. Eu tenho pressão alta, mas eu tomo o remédio. Por que o senhor está perguntando isso? O homem do outro lado hesitou. Dona Alzira, a senhora tem contato frequente com seu filho? Tenho... Quer dizer, ele liga de vez em quando. Quando foi a última vez que a senhora viu ele pessoalmente? Alzira tentou lembrar. Faz uns 2 meses, acho. 2 meses. Ele está ocupado. Mas a gente fala pelo telefone. A senhora fala com ele ou com a esposa dele? Alzira ficou em silêncio. A senhora está bem, dona Alzira? Tô. A senhora tem comida em casa? Tem alguém que ajuda a senhora? Eu me viro. Por que o senhor está perguntando isso?
Porque a gente recebeu uma denúncia anônima, dona Alzira. Alguém ligou dizendo que a senhora está sendo negligenciada. Alzira sentou no sofá. Negligenciada? É. E como o seu filho é policial, a gente precisa investigar. A senhora entende? Alzira não respondeu. Dona Alzira? Eu entendo. A gente vai passar aí amanhã para fazer uma verificação, só para garantir que tá tudo bem, tá bom? Tá. E dona Alzira? A gente já entrou em contato com o investigador Maurício. Ele vai ser informado. Alzira desligou o telefone devagar. Ficou sentada, olhando para a parede. Negligenciada. Ela nunca tinha ouvido essa palavra aplicada a ela antes. Mas agora que tinha ouvido, percebeu que talvez fosse verdade. Na manhã seguinte, Alzira acordou mais cedo. Limpou a casa inteira. Arrumou os porta-retratos. Trocou de roupa. Penteou o cabelo. Colocou um batom velho que ela encontrou no fundo da gaveta. Queria parecer bem. Queria que quando os policiais chegassem, vissem que ela estava bem. Mas quando ela olhou no espelho, viu o que realmente era. Uma mulher de 82 anos, magra demais, cansada demais, sozinha demais. Os policiais não vieram de manhã, vieram de tarde, e quem veio com eles foi Maurício. Alzira ouviu o carro parar na frente de casa, ouviu as portas batendo, ouviu as vozes, e quando abriu a porta, viu o filho dela parado na calçada de farda, com o rosto tenso. Maurício olhou para ela, e Alzira viu nos olhos dele algo que ela não via fazia anos. Medo. Mãe, ele disse, a voz baixa. Alzira não respondeu, só segurou a maçaneta da porta e esperou. Maurício entrou na casa com passos lentos, como se estivesse entrando numa cena de crime. E talvez estivesse. Só que o crime não tinha deixado sangue, tinha deixado silêncio. Atrás dele vieram 2 policiais, um homem e uma mulher, os 2 de farda, os 2 com aquela expressão profissional de quem já viu coisa demais. Alzira ficou parada na porta segurando a maçaneta, sem saber o que fazer. Mãe, a gente precisa conversar, Maurício disse, mas ele não olhou nos olhos dela. Olhou para o chão. Alzira deu um passo para trás. Pode entrar. Eles entraram. A policial mulher olhou ao redor, viu os porta-retratos, viu o sofá velho, viu a cozinha ao fundo, onde o saco de lixo amarrado ainda estava ao lado da pia, porque Alzira não tinha tido forças para levar até a esquina. O policial homem tirou um bloquinho do bolso. Dona Alzira, a senhora pode sentar? A gente só vai fazer algumas perguntas. Alzira sentou no sofá. Maurício ficou de pé, encostado na parede, os braços cruzados. A policial sentou ao lado de Alzira. Dona Alzira, quando foi a última vez que a senhora comeu uma refeição completa? Alzira olhou para as próprias mãos. Hoje de manhã. O que a senhora comeu? Pão com margarina. E ontem? Arroz e ovo. A policial olhou para o colega. Ele anotou alguma coisa. A senhora tem comida suficiente em casa? Alzira hesitou. Tenho. A gente pode dar uma olhada na geladeira? Alzira olhou para Maurício. Ele continuava sem olhar para ela. Pode. A policial levantou e foi até a cozinha. Abriu a geladeira. Ficou em silêncio por um momento. Depois voltou. Dona Alzira, a senhora tem meia maçã, um pedaço de queijo e uma garrafa de água na geladeira. É isso? Alzira não respondeu. Mãe... Maurício finalmente falou, mas a voz dele saiu rouca. Por que você não me falou? Falei. Não, você não falou. Eu liguei. Você não atendeu. Maurício fechou os olhos. O policial continuou. Dona Alzira, a senhora recebe alguma visita? Alguém vem aqui ajudar a senhora? A vizinha, a Célia. Ela traz pão às vezes. Mais alguém? Alzira olhou para o filho. Não. E o seu filho? Ele vem aqui com que frequência? Maurício se mexeu, desconfortável. Eu venho. Venho sim. A policial olhou para ele. Investigador, com todo respeito, quando foi a última vez que o senhor visitou sua mãe? Maurício abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Faz uns 2 meses.
2 meses, a policial repetiu, sem emoção na voz. Eu estava ocupado, tinha operação, tinha investigador. A gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para entender a situação. Maurício calou a boca. O policial continuou escrevendo. Dona Alzira, a senhora tem algum problema de saúde que a gente deveria saber? Pressão alta. A senhora toma remédio? Tomo. A senhora tem dificuldade para ir na farmácia? Para comprar comida? Alzira olhou para as próprias mãos de novo. Eu tenho dificuldade para andar. Quando eu ando muito, as pernas doem e eu fico cansada. A senhora já caiu aqui em casa alguma vez? Alzira hesitou. Já. Maurício levantou a cabeça de repente. Quando? Semana passada. Semana passada? Mãe, por que você não me ligou? Eu liguei. Você não atendeu. A Patrícia atendeu. Maurício ficou pálido. E o que ela falou? Falou que ia te passar o recado. A policial trocou um olhar com o colega. Dona Alzira, a senhora machucou alguma coisa quando caiu? Ralei o joelho, mas não foi nada grave. A senhora conseguiu levantar sozinha? Alzira demorou para responder. Não. Fiquei no chão um tempo. Quanto tempo? Não sei. Umas 2 horas, talvez. Maurício colocou a mão no rosto. Meu Deus! A policial se levantou. Investigador, a gente precisa falar com o senhor lá fora. Maurício acenou com a cabeça e saiu. Os 2 policiais saíram atrás dele. A porta ficou entreaberta. Alzira ficou sentada no sofá, sozinha, ouvindo as vozes abafadas lá fora. Negligência comprovada. Mas ela é minha mãe, eu não... A gente não está dizendo que foi proposital, investigador, mas o fato é que a sua mãe está em situação de vulnerabilidade. Eu vou resolver isso. A gente vai precisar fazer um relatório. Eu sei. A conversa continuou por mais alguns minutos. Depois, os passos voltaram. Os 2 policiais entraram de novo. Dona Alzira, a gente vai precisar que a senhora assine aqui, confirmando que a gente fez a visita. É só um procedimento. Alzira assinou com a mão tremendo. Os policiais guardaram o papel. A gente vai voltar na semana que vem para verificar como a senhora tá bom? Alzira acenou com a cabeça. Os 2 saíram. Maurício ficou. A porta se fechou. E pela primeira vez em meses, Alzira e Maurício ficaram sozinhos naquela sala. Maurício se sentou na cadeira em frente ao sofá. Colocou as mãos na cabeça. Mãe, por que você não me contou que estava passando por isso? Eu tentei. Você não tentou o suficiente. Alzira olhou para ele. Havia cansaço nos olhos dela, mas também havia alguma coisa que parecia raiva contida. Eu liguei, Maurício. Liguei várias vezes. E sempre quem atendia era a Patrícia. E ela sempre dizia que você estava ocupado. Mas você podia ter insistido. Eu insisti. Você não quis ouvir. Maurício ficou em silêncio. Alzira continuou, a voz mais firme agora. E sabe o que é pior? Não é nem o fato de você não ter vindo. É o fato de você ter acreditado nela quando ela disse que eu estava bem. Nela? Na Patrícia. Maurício levantou a cabeça. O que você está querendo dizer? Alzira respirou fundo. Eu estou dizendo que ela não passou nenhum recado. Eu estou dizendo que ela inventou desculpas. Eu estou dizendo que toda vez que eu ligava, ela me cortava. Mãe, você está exagerando? Eu não estou exagerando. Eu estou falando a verdade. Maurício se levantou. A Patrícia não faria isso. Fez. Mãe, você está confusa. Você está cansada. Você... Eu não estou confusa, Maurício. A voz de Alzira saiu mais alta do que ela esperava. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu ouvi. E eu sei que você não quis saber de mim porque era mais fácil acreditar que eu estava bem do que vir aqui e ver a verdade. Maurício ficou parado, os olhos arregalados. Eu não... Você não o quê? Você não percebeu? Você não se importou? Eu me importei, mãe. Então, por que você sumiu? Maurício abriu a boca, mas não saiu som. Alzira levantou do sofá devagar, segurando no braço do móvel para se equilibrar. Eu passei 6 meses esperando você aparecer. 6 meses ligando, deixando recado, mandando recado com a Célia. E você nunca veio. E sabe por quê?
Por que você acreditou na Patrícia quando ela disse que eu estava ficando confusa, que eu estava inventando coisa, que eu estava com problema de cabeça? Maurício deu um passo para trás. Ela disse isso? Disse. E você acreditou. Maurício passou a mão pelo cabelo. Mãe, eu juro que eu não sabia. Você sabia. Você só não quis ver. Alzira virou as costas e foi para a cozinha. Maurício foi atrás. Quando chegou lá, viu. O saco de lixo ainda estava ao lado da pia. Mas embaixo da pia tinha outro saco. E outro. E outro. Maurício abriu o armário embaixo da pia. Havia 5 sacos de lixo empilhados ali, todos exalando um cheiro azedo. Mãe, por que você não jogou isso fora? Alzira estava de costas para ele, as mãos apoiadas no balcão. Por que eu não consegui chegar até a esquina? Por quê? Porque minhas pernas não aguentam mais, Maurício. Porque eu caio. Porque eu fico cansada. Porque eu tenho 82 anos e ninguém me ajuda. Maurício olhou para os sacos de lixo. Depois olhou para a mãe. E foi então que ele viu. O corpo dela estava trêmulo. As mãos segurando o balcão com força. Os ombros curvados. Maurício se aproximou devagar. Mãe, desculpa. Alzira não respondeu. Mãe, eu vou consertar isso. Eu juro. Você não pode consertar, Maurício. Você só pode decidir se quer ficar ou se quer sumir de novo. Maurício ficou em silêncio. Alzira se virou. Os olhos dela estavam úmidos, mas ela não estava chorando. E antes de você decidir, eu preciso que você saiba de uma coisa. O quê? Alzira foi até a sala. Pegou a pasta de papelão que ela guardava no quarto dos fundos. Voltou para a cozinha. Colocou a pasta em cima da mesa. Abre. Maurício abriu a pasta. Dentro, além dos documentos, havia uma pilha de papéis. Maurício pegou o primeiro. Era um atestado médico, datado de 3 meses atrás. Paciente Alzira Gomes Ribeiro apresenta quadro de demência senil progressiva. Recomenda-se supervisão constante e avaliação psiquiátrica. Maurício franziu a testa. Mãe, você foi no médico? Mas aqui está dizendo que eu não fui no médico, Maurício. Eu nunca recebi esse atestado, mas ele existe. E ele foi usado para me tirar o direito de assinar documentos. Maurício sentiu o sangue gelar. Como assim? Alzira pegou outro papel. Era uma procuração, assinada por ela, dando poderes totais para Patrícia administrar seus bens. Só que a assinatura não era dela. Maurício olhou para o papel. Depois olhou para a mãe. Mãe, o que é isso? Alzira sentou na cadeira da cozinha. É o que a Patrícia fez, Maurício. Ela te afastou de mim. Ela inventou que eu estava doente. Ela falsificou atestado médico. E ela tentou tirar a minha casa de mim. Maurício ficou de pé, segurando os papéis, sem conseguir processar o que estava ouvindo. Isso não pode ser verdade. É verdade. E eu tenho provas. Alzira pegou mais um papel. Era um documento do cartório, uma tentativa de transferência de propriedade da casa, bloqueada por falta de documentação. Maurício leu o documento 3 vezes. Depois levantou os olhos. Mãe, por que você não me contou isso antes? Porque eu tentei, mas toda vez que eu ligava, ela atendia. E ela dizia que você estava ocupado, que você não podia falar comigo, que eu estava confusa. E você acreditou nela. Maurício sentou na cadeira ao lado da mãe. Colocou os papéis na mesa e, pela primeira vez em anos, ele segurou a mão dela. Mãe, eu sinto muito. Alzira olhou para a mão do filho segurando a dela. Eu também. Eles ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, até que Maurício levantou. Eu preciso ir em casa. Alzira olhou para ele. Você vai falar com ela? Vou. E depois? Maurício olhou para os papéis na mesa. Depois olhou para a mãe. Depois eu volto. E a gente resolve isso juntos. Alzira acenou com a cabeça. Maurício saiu da cozinha, atravessou a sala e parou na porta. Virou para trás. Mãe! Sim! Por que você não ligou para a polícia? Por que você não denunciou ela? Alzira deu um sorriso triste. Porque ela é sua esposa, Maurício. E eu não queria destruir sua família. Maurício abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Só saiu. A porta se fechou
e Alzira ficou sozinha de novo. Mas dessa vez, o silêncio era diferente. Dessa vez, havia uma promessa no ar. E pela primeira vez em meses, Alzira acreditou que talvez, só talvez, as coisas pudessem mudar. Maurício dirigiu em silêncio até a casa onde morava com Patrícia. Era uma casa boa, 3 quartos, quintal, churrasqueira, o tipo de casa que ele tinha comprado com orgulho 7 anos atrás, quando tinha sido promovido. Ele estacionou na garagem e ficou parado dentro do carro por alguns minutos, segurando o volante, respirando fundo. Depois saiu. Entrou pela porta da cozinha. Patrícia estava lá, cortando legumes para o jantar. Ela usava um avental floral e tinha o cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia uma cena comum. Parecia paz. "Oi, amor", ela disse sem olhar para ele. "Chegou cedo hoje." Maurício não respondeu. Só colocou os papéis que tinha pego da casa da mãe em cima da mesa. Patrícia olhou para os papéis. Depois olhou para ele. O sorriso dela desapareceu. "O que é isso? Você me diz." Patrícia limpou as mãos no avental e pegou o primeiro papel. Era o atestado médico falso. Ela olhou para o papel. Depois olhou para Maurício. "Onde você conseguiu isso?" "Na casa da minha mãe." Patrícia colocou o papel de volta na mesa. "Maurício, eu posso explicar?" "Então explica." Patrícia respirou fundo. Cruzou os braços. "Eu fiz isso porque eu estava preocupada com você." Maurício deu uma risada curta, sem humor. "Preocupada comigo?" "Sim. Você estava esgotado, trabalhando demais. E toda vez que sua mãe ligava, você ficava pior. Ficava culpado. Ficava ansioso. Eu só queria te proteger." "Me proteger ou te proteger?" Patrícia franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?" Maurício pegou o segundo papel. "A procuração falsificada. Isso aqui. Você tentou tomar a casa da minha mãe." "Eu não tentei tomar nada." "Então o que é isso?" Patrícia deu 2 passos para trás. Eu só queria garantir que ela tivesse cuidados adequados." "Ela tá velha, Maurício. Ela não consegue mais cuidar da casa sozinha. Eu pensei que a gente podia vender a casa, colocar ela num lugar melhor, usar o dinheiro para... Para quê? Pro seu negócio?" Patrícia ficou pálida. "Como você sabe disso?" Maurício não respondeu. Só olhou para ela, esperando. Patrícia soltou o ar devagar. "Tá bom. Sim, eu estava pensando em abrir uma loja de roupas. Eu já tenho fornecedor, já tenho ponto comercial, só estava faltando o capital inicial. E a casa da sua mãe, ela vale uns 300 mil. A gente podia usar isso para investir. E com o lucro, a gente colocava ela num lugar bom, num asilo bom, onde ela seria cuidada." Maurício fechou os olhos. "Você está ouvindo o que você está falando?" "Maurício, não é o que você está pensando." "Não? Então o que é? Porque para mim parece que você inventou que a minha mãe estava doente, falsificou o atestado médico, me afastou dela e tentou roubar a casa dela para abrir uma loja de roupa. Eu não roubei nada. Você só o quê? Você só destruiu a vida da minha mãe? Você só me fez acreditar que ela estava ficando louca? Você só me transformou num filho que abandona a própria mãe?" A voz de Maurício estava alta agora. As mãos dele tremiam. Patrícia deu mais um passo para trás, as mãos levantadas. "Maurício, eu não queria que chegasse nesse ponto. Eu só queria uma chance. Uma chance de ter alguma coisa minha. Você tem sua carreira, você tem seu salário, você tem seu reconhecimento. E eu fico aqui em casa fazendo comida, limpando, esperando você chegar. Eu também queria ter alguma coisa minha. Às custas da minha mãe? Não era para ser às custas de ninguém. Era para ser um investimento. A gente vendia a casa, colocava ela num lugar seguro e todo mundo saía ganhando. Todo mundo menos ela." Patrícia ficou em silêncio. Maurício continuou. "Você sabe o que eu vi hoje? Eu vi a minha mãe com 5 sacos de lixo embaixo da pia. Porque ela não tem força para levar até a esquina. Eu vi a geladeira dela vazia. Eu vi ela magra, cansada, sozinha. E sabe o que ela me disse? Que toda vez que ela ligava, você atendia. E você mentia. Você dizia que ia passar o recado, mas nunca passava. Eu passava,
Não, você não passava. Você inventava desculpa. Você me dizia que ela estava confusa, que ela estava inventando coisa, que ela estava ficando senil. E eu acreditei, porque eu confiei em você. Patrícia colocou as mãos no rosto. Maurício, eu sinto muito. Eu juro que eu não queria machucar ninguém. Eu só queria... Você só queria o quê? Dinheiro? Sucesso? Um negócio próprio? Eu queria dignidade. A voz dela saiu mais alta agora. Eu queria ser alguma coisa além de a esposa do policial. Eu queria ter um nome. Eu queria ter independência. E sim, eu fiz coisas erradas. Eu sei, mas eu fiz porque eu estava desesperada. Porque eu não aguento mais essa vida, Maurício. Eu não aguento mais esperar você chegar tarde. Esperar você ter um dia de folga. Esperar você me olhar de verdade. Maurício ficou em silêncio por um momento. Depois falou, a voz baixa. Isso não te dava o direito de fazer o que você fez. Patrícia baixou as mãos. Eu sei. E você sabe o pior? Não é nem o fato de você ter mentido. É o fato de você ter me usado. Você me afastou da minha mãe. Você destruiu a relação que eu tinha com ela. E você fez isso sabendo exatamente o que estava fazendo. Patrícia começou a chorar. Eu sinto muito. Eu também. Maurício pegou os papéis de volta e foi para o quarto. Patrícia foi atrás. Maurício, espera. A gente pode conversar. A gente pode resolver isso. Maurício abriu o guarda-roupa e pegou uma mala. Não tem o que resolver. Tem sim. A gente pode devolver tudo. A gente pode falar com sua mãe. A gente pode... Você pode. Eu não posso, porque eu não fiz nada disso. Você fez. Maurício começou a jogar roupas dentro da mala. Patrícia segurou o braço dele. Por favor, não faz isso. A gente tem 7 anos juntos. 7 anos, Maurício. Maurício parou, olhou para ela. E o que você fez com esses 7 anos? Você construiu alguma coisa? Ou você só esperou a oportunidade certa para roubar a minha mãe? Patrícia soltou o braço dele. Eu não roubei ninguém. Você tentou. E se eu não tivesse descoberto, você ia conseguir. Maurício fechou a mala. Patrícia se sentou na beirada da cama, chorando. Para onde você vai? Para casa da minha mãe. E depois? Maurício olhou para ela pela última vez. Depois eu decido se eu volto ou não. Ele saiu do quarto, atravessou a sala, abriu a porta. Patrícia apareceu na porta do quarto. Maurício! Ele parou. Você ainda me ama? Maurício ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou sem olhar para trás. Eu não sei. E saiu. A porta se fechou. Patrícia ficou parada ali, sozinha, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Maurício colocou a mala no carro e voltou para a casa da mãe. Quando chegou já era noite. A casa estava escura. Ele bateu na porta. Alzira abriu de roupão, o cabelo solto. Maurício! O que você está fazendo aqui? Maurício levantou a mala. Eu posso ficar uns dias? Alzira olhou para a mala, depois olhou para o filho e, sem dizer nada, abriu a porta. Maurício entrou. Alzira fechou a porta e trancou. Você comeu? Não. Eu tenho um resto de arroz. Posso esquentar. Não precisa, mãe. Eu não tô com fome. Alzira foi até a cozinha mesmo assim. Esquentou o arroz. Fritou um ovo. Colocou num prato e levou para a sala. Maurício comeu em silêncio, sentado no sofá. Alzira sentou ao lado dele. Quando ele terminou, ela pegou o prato e levou para a cozinha. Voltou com 2 copos de água. Deu um para ele. Bebeu o dela. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que Maurício falou. Eu terminei com ela. Alzira olhou para ele. Você tem certeza? Não, mas eu precisava sair de lá. E agora? Agora eu vou resolver isso. Eu vou atrás de cada documento que ela falsificou. Eu vou reverter cada coisa que ela fez. E eu vou garantir que você nunca mais passe pelo que você passou. Alzira colocou a mão no joelho do filho. Maurício, eu não quero que você destrua sua vida por minha causa. Você não está destruindo nada, mãe. Eu que deixei isso acontecer. Eu que acreditei nela. Eu que não vim te ver. A culpa é minha. A culpa é de ninguém. Ou é de todo mundo. Não importa. Importa sim. Alzira suspirou. Então,
O que você vai fazer? Maurício levantou. Foi até a mesa onde os papéis ainda estavam. Pegou o atestado médico falso. Eu vou investigar quem assinou isso. Vou descobrir se foi um médico real ou se foi falsificação completa. Vou ver se tem mais documentos que eu não sei. E vou garantir que isso nunca mais aconteça. E a Patrícia? Maurício ficou em silêncio por um momento. A Patrícia, eu não sei. Eu não sei se eu consigo perdoar. Eu não sei se eu quero perdoar. Você não precisa decidir agora. Eu sei, mas eu preciso decidir logo. Porque se ela fez isso com você, quem garante que ela não vai fazer com outra pessoa? Alzira levantou e foi até o filho. Maurício, olha para mim. Ele olhou. Eu tô viva. Eu tô bem. Eu tô aqui. Você não precisa carregar isso sozinho. Mas eu preciso consertar. Você já consertou. Você veio. Você escolheu ficar do meu lado. Isso já é mais do que eu esperava. Maurício abraçou a mãe. Foi um abraço longo, silencioso. Quando se separaram, Alzira sorriu. Vem, vou te mostrar onde você vai dormir. Ela levou ele até o quarto dos fundos. O quarto que tinha sido dele quando criança. Agora tinha a máquina de costura velha, as caixas de linha, os retalhos de tecido. Desculpa a bagunça. Tá bom, mãe. Tá ótimo. Alzira arrumou a cama com lençóis limpos. Maurício colocou a mala no chão e sentou na beirada da cama. Mãe? Sim. Obrigado por não ter desistido de mim. Alzira olhou para o filho. Mães nunca desistem, Maurício. A gente só espera. Ela apagou a luz e saiu. Maurício ficou sentado no escuro, ouvindo os sons da casa. O vento batendo na janela. O relógio da sala marcando os segundos. A respiração pesada da mãe no quarto ao lado. Ele deitou na cama e, pela primeira vez em meses, dormiu sem culpa. Maurício acordou com o cheiro de café. Demorou alguns segundos para lembrar onde estava. Depois levantou, vestiu a calça e foi até a cozinha. Alzira estava de pé, na frente do fogão, mexendo alguma coisa numa panela. Bom dia, ela disse, sem olhar para trás. Bom dia, mãe. Fiz mingau. Você ainda gosta? Gosto. Ela serviu 2 tigelas. Sentaram na mesa pequena da cozinha. Comeram em silêncio. Quando terminaram, Maurício lavou a louça. Mãe, eu preciso sair. Vou na delegacia resolver umas coisas. Mas eu volto de tarde. Tá bom. Você precisa de alguma coisa? Comida? Remédio? Alzira hesitou. Preciso comprar pão. E sabão. E eu queria jogar o lixo fora. Maurício olhou para baixo da pia. Os sacos ainda estavam lá. Eu levo. Não precisa... Eu levo, mãe. Maurício pegou todos os sacos de lixo. Eram 5 no total. Ele levou até a esquina e jogou na lixeira pública. Quando voltou, Alzira estava sentada no sofá, olhando pela janela. Pronto. Eu vou sair agora. Mas eu deixo você na padaria antes? Não precisa. A Célia pode ir comigo. Tem certeza? Tenho. Maurício pegou a carteira e tirou R$ 200. Pega, compra o que você precisar. Alzira olhou para o dinheiro. Maurício, eu não preciso de tanto. Pega, mãe. Ela pegou. Maurício saiu. Na delegacia, ele foi direto para a sala do delegado. Bateu na porta. Entra. Maurício entrou. O delegado, um homem de uns 55 anos, cabelo grisalho, olhou para ele. Maurício, senta. Maurício sentou. Doutor, eu preciso pedir um favor. Fala. Eu preciso investigar um possível caso de falsificação de documento e talvez tentativa de estelionato. O delegado franziu a testa. Relacionado a quê? A minha mãe. O delegado se inclinou na cadeira. Conta. Maurício contou tudo. O atestado médico falso, a procuração falsificada, a tentativa de vender a casa, o afastamento deliberado. O delegado ouviu em silêncio. Quando Maurício terminou, o delegado suspirou. E quem fez isso? Maurício hesitou. Minha esposa. O delegado fechou os olhos. Maurício, eu sei, mas eu preciso resolver isso. Não só por mim, por ela, pela minha mãe. O delegado ficou em silêncio por um momento. Depois pegou uma caneta. Tá bom, vou designar um investigador para analisar os documentos.
Se for confirmada a falsificação, a gente vai precisar abrir um inquérito. E você sabe o que isso significa. Eu sei. Sua esposa pode ser indiciada. Pode responder criminalmente. Eu sei. E você está preparado para isso? Maurício olhou para as próprias mãos. Eu não sei, mas eu não posso fingir que nada aconteceu. O delegado acenou com a cabeça. Deixa os documentos comigo. Em 3 dias eu te dou um retorno. Maurício entregou os papéis. Saiu da sala. Foi para casa. Quando chegou, Alzira estava na cozinha, guardando compras. Tinha pão, tinha leite, tinha arroz, tinha feijão, tinha frutas. A Célia foi comigo, ela disse. Ela me ajudou a carregar. Ótimo. Maurício pegou uma maçã e comeu de pé, encostado na pia. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. Fala. Você quer processar a Patrícia? Alzira parou de guardar as compras. Por quê? Porque o que ela fez é crime. E se você quiser, a gente pode processar ela, criminalmente e civilmente. Alzira ficou em silêncio. Eu não sei. Você não precisa decidir agora. Mas pensa. E você? Você quer processar? Maurício jogou o caroço da maçã no lixo. Mas eu não sei se justiça significa cadeia. Então o que significa? Significa que ela nunca mais vai poder fazer isso com ninguém. Significa que você vai ter sua casa de volta no seu nome. Significa que você vai ter dignidade. Alzira sentou na cadeira. Maurício, eu não quero destruir a vida dela. Mãe, ela tentou destruir a sua, mas ela não conseguiu. Porque você apareceu. Maurício sentou ao lado dela. Mãe, o que você quer? Alzira olhou para as próprias mãos. Eu quero que você fique, não para sempre, só de vez em quando. Eu quero que você me ligue. Eu quero que você venha tomar café. Eu quero não ter medo de ligar para você. É só isso. Maurício segurou a mão dela. Eu prometo. Nos dias seguintes, Maurício ficou na casa da mãe. De manhã ele ia para o trabalho. De tarde ele voltava. Eles jantavam juntos. Conversavam. Às vezes ficavam em silêncio, mas era um silêncio confortável. Na quinta-feira, o delegado ligou. Maurício, a gente analisou os documentos. A assinatura do médico no atestado é falsa. É uma falsificação grosseira. E a procuração também. A assinatura da sua mãe não bate com a do RG dela. E agora? Agora a gente precisa decidir se vai abrir inquérito ou não. Mas para isso, a gente precisa da autorização da vítima. Sua mãe quer processar? Maurício olhou para a sala. Alzira estava sentada no sofá, costurando um pano de prato. Eu vou conversar com ela e te dou um retorno. Tá bom. Maurício desligou. Foi até a sala. Sentou ao lado da mãe. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Ela parou de costurar. O atestado médico é falso. E a procuração também. A polícia confirmou. Alzira colocou a agulha e o pano de prato de lado. E agora? Agora você decide. Você quer processar a Patrícia ou não? Alzira ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou, a voz baixa. Eu não quero que ela vá presa. Mãe, mas eu quero que ela pague pelo que fez. Não com cadeia. Mas de algum jeito, Maurício pensou, a gente pode fazer um acordo. A gente não abre inquérito criminal, mas ela assina um termo se comprometendo a nunca mais se aproximar de você. E ela devolve qualquer coisa que tenha tirado. Ela não tirou nada. Ela tentou, mas não conseguiu. Mesmo assim, a gente formaliza isso. E se ela descumprir, aí sim a gente processa. Alzira acenou com a cabeça. Tá bom. Maurício ligou para o delegado e explicou. O delegado concordou em preparar o termo. 2 dias depois, Maurício foi até a casa onde morava com Patrícia. Ela abriu a porta. Estava com o rosto inchado, os olhos vermelhos. Oi, ela disse, a voz rouca. Oi, eu posso entrar? Ela deu um passo para o lado. Maurício entrou. Sentaram na sala. Como você tá? Ela perguntou. Eu tô bem. E sua mãe? Ela tá bem também. Patrícia olhou para as próprias mãos. Eu imaginei que você viesse mais cedo. Eu precisava de tempo. E agora? Você voltou? Maurício respirou fundo. Eu não voltei. Não. Patrícia fechou os olhos. Eu sabia.
Patrícia, eu vim aqui porque a gente precisa resolver algumas coisas. Eu sei, eu vou assinar o divórcio. Eu não vou dificultar nada. Não é só isso. A polícia analisou os documentos. A assinatura do médico é falsa. E a procuração também. Patrícia ficou pálida. Maurício, a minha mãe não quer te processar, mas ela quer garantias. A gente preparou um termo. Você assina se comprometendo a nunca mais se aproximar dela. E se você descumprir, aí a gente abre inquérito criminal. Patrícia começou a chorar de novo. Eu sinto muito. Eu juro que eu sinto muito. Eu sei, mas isso não muda o que você fez. Eu sei. Maurício tirou o termo da pasta. Colocou em cima da mesa. Assina aqui. Patrícia pegou a caneta. Leu o termo. Assinou. Maurício pegou o papel de volta. Sobre a gente, eu vou entrar com o divórcio na semana que vem. Você não precisa fazer nada. Eu cuido de tudo. Patrícia acenou com a cabeça. E a casa? A casa fica com você. Eu não quero nada. Maurício, eu não quero nada, Patrícia. Eu só quero que você suma da minha vida e da vida da minha mãe. Ela abaixou a cabeça. Maurício levantou. Tchau, Patrícia. Ela não respondeu. Maurício saiu. Voltou para a casa da mãe. Quando chegou, Alzira estava na cozinha fazendo sopa. Como foi? Ela assinou. E como você tá? Maurício sentou na cadeira. Eu tô aliviado, e triste, e com raiva, e cansado. Alzira serviu a sopa. Sentaram juntos, comeram em silêncio. Depois, Alzira falou. Maurício, eu estava pensando. No quê? Eu queria voltar a costurar. Maurício olhou para ela. Costurar? É, não roupa, mas pano de prato, toalha de mesa, essas coisas. Eu gostava de fazer, e faz tempo que eu não faço. Maurício sorriu. Então faz, mãe. Mas a máquina está quebrada. A gente conserta. E eu não tenho material. A gente compra. Alzira sorriu também. Você acha que alguém ia comprar? Com certeza. Você sempre foi boa nisso. Alzira olhou para a sopa. Obrigada, Maurício. Por quê? Por ter voltado. Maurício segurou a mão dela. Eu é que agradeço por ter esperado. Nos meses seguintes, as coisas foram mudando devagar. Maurício não voltou para a casa que tinha dividido com Patrícia. Em vez disso, alugou um apartamento pequeno a 3 quarteirões da casa da mãe. Era um apartamento simples. Um quarto, sala, cozinha. Mas era perto. E era dele. Ele começou a visitar a Alzira 2 vezes por semana. Depois 3, depois 4. Na primeira semana, ele só levava comida. Pão, leite, frutas, carne, arroz, feijão. Enchia a geladeira dela até não caber mais nada. Na segunda semana, ele trouxe um técnico para consertar a máquina de costura. O homem demorou 2 horas, trocou peças, limpou, lubrificou. Quando terminou, a máquina funcionava como nova. Alzira sentou na frente da máquina e passou a mão devagar sobre o metal. Fazia tanto tempo. Ela disse, agora você pode voltar a costurar. Mas eu não tenho material. No dia seguinte, Maurício voltou com 3 sacolas cheias. Tecido, linha de todas as cores, agulhas, tesoura nova, fita métrica, alfinetes. Alzira pegou um rolo de tecido azul e sentiu a textura entre os dedos. Isso deve ter custado caro. Não importa. Maurício, mãe, deixa eu fazer isso. Por favor. Ela olhou para ele. Depois acenou com a cabeça. Alzira começou a costurar de novo. No primeiro dia, fez um pano de prato simples, branco com bordado azul nas bordas. Não ficou perfeito. Os pontos estavam irregulares. As mãos dela tremiam um pouco, mas estava feito. No segundo dia, fez outro e outro. No terceiro dia, a Célia apareceu. Dona Alzira, a senhora voltou a costurar. Voltei. Posso ver? Alzira mostrou os panos de prato. Célia pegou um e examinou. Dona Alzira, isso aqui tá lindo. A senhora vende? Vender? É. Eu conheço uma mulher que tem uma barraca na feira. Ela vende artesanato. Eu aposto que ela compraria. Alzira hesitou. Eu não sei. Deixa eu levar uns 3, só para testar.
Alzira embrulhou 3 panos de prato em papel de seda e entregou para Célia. 2 dias depois, Célia voltou com o dinheiro. Vendeu tudo, dona Alzira, e a mulher está pedindo mais. Alzira olhou para as notas na mão. Eram R$ 60. Não era muito, mas era dela. Era fruto do trabalho dela. E ela quer quantos? Uns 10. E ela perguntou se a senhora faz toalha de mesa também. Faço. Então faz, que eu levo. Alzira voltou para a máquina de costura. E dessa vez, costurou com um sorriso no rosto. Maurício começou a passar mais tempo na casa da mãe. Não só para levar comida, mas para ficar, para conversar, para assistir televisão com ela. Aos domingos, ele almoçava lá. No começo, era sempre Alzira quem cozinhava, mas depois de algumas semanas, Maurício começou a cozinhar também. Mãe, hoje eu faço. Você sabe cozinhar? Sei fazer macarrão, Alzira riu. Macarrão qualquer um faz. Então me ensina a fazer outra coisa. Ela levantou, foi até a cozinha. Maurício foi atrás. Vamos fazer frango com quiabo. Você gostava quando era criança? Ainda gosto. Alzira ensinou. Maurício seguiu as instruções. Cortou o frango, refogou a cebola, adicionou o quiabo, temperou com alho, sal, pimenta. Quando ficou pronto, eles sentaram na mesa pequena da cozinha e comeram juntos. Ficou bom, Alzira disse. Sério? Sério. Você cozinha melhor do que eu esperava. Maurício sorriu. Obrigado, mãe. Eles continuaram comendo em silêncio, mas era um silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem há muito tempo. Depois de comer, Maurício lavou a louça. Alzira secou. Maurício? Sim. Obrigada. Por quê? Por ter voltado. Maurício parou de lavar o prato que estava nas mãos. Mãe, eu devia ter voltado antes. É isso que importa. Mas você voltou. Ele terminou de lavar a louça, secou as mãos, virou para a mãe. Eu não vou sumir de novo. Eu prometo. Eu sei. 3 meses depois do divórcio, Maurício já tinha estabelecido uma rotina. Trabalho de manhã, visita à mãe de tarde, apartamento à noite. E aos domingos almoço com ela. Alzira estava diferente. Não só fisicamente, ela tinha engordado alguns quilos. O rosto não estava mais tão cavado, mas emocionalmente. Ela sorria mais, falava mais, costurava mais. As encomendas tinham aumentado. Agora ela fazia toalhas de mesa, panos de prato, guardanapos bordados, até alguns jogos americanos. A Célia levava tudo para a feira. E tudo vendia. Alzira começou a ganhar entre R$ 300 e R$ 400 por mês. Não era muito, mas era o suficiente para ela comprar o que precisava sem depender do filho. Mãe, você não precisa trabalhar, Maurício disse um dia. Eu sei, mas eu quero. Por quê? Porque me faz sentir útil, me faz sentir viva. Maurício olhou para a pilha de toalhas dobradas em cima da mesa. Então continua. Um domingo, Maurício trouxe uma caixa grande. O que é isso? Alzira perguntou. Abre. Ela abriu. Dentro tinha um telefone celular novo. Simples, mas funcional. Maurício, eu vou te ensinar a usar. E assim, você pode me ligar sempre que quiser. E eu posso te ligar. E a gente não depende de mais ninguém. Alzira olhou para o celular. Depois, olhou para o filho. Você é um bom menino. Maurício riu. Eu não sou menino, mãe. Eu tenho 52 anos. Para mim, você sempre vai ser meu menino. Eles sentaram no sofá. Maurício ensinou ela a ligar, a atender, a mandar mensagem. Alzira errou várias vezes. Apertou o botão errado, mandou mensagem em branco, ligou sem querer para um número desconhecido. Mas Maurício teve paciência. Ensinou de novo, e de novo, e de novo, até que finalmente, depois de quase 1 hora, Alzira conseguiu mandar a primeira mensagem sozinha. Oi? Maurício recebeu a mensagem e sorriu. Respondeu, oi mãe, conseguiu. Alzira leu a resposta e sorriu também. Eu consegui. Conseguiu. Naquela noite, quando Maurício foi embora, Alzira ficou sentada no sofá, olhando para o celular. A tela acendeu. Uma mensagem nova. Boa noite, mãe. Durma bem. Te amo.
Alzira olhou para a mensagem por um longo momento. Depois, devagar, apertou os botões. Digitou: "Boa noite, filho. Também te amo." E enviou. Colocou o celular em cima da mesinha de centro, apagou a luz e foi dormir. Mas antes de fechar os olhos, ela olhou para o teto e pensou: valeu a pena esperar. Os meses continuaram passando. O divórcio foi finalizado. Patrícia assinou todos os papéis sem contestar. Ficou com a casa. Maurício ficou com o carro e alguns móveis. Ela se mudou para outra cidade. Mandou uma mensagem para Maurício alguns meses depois: "Desculpa por tudo. Espero que você seja feliz." Ele não respondeu. Não porque tinha raiva, mas porque não tinha nada a dizer. Alzira nunca perguntou sobre Patrícia e Maurício nunca falou. Era um capítulo fechado e ambos preferiam assim. A vida seguiu. Não era perfeita. Alzira ainda tinha dias difíceis. Dias em que as pernas doíam. Dias em que ela se sentia cansada demais. Dias em que a solidão voltava, mesmo com o filho por perto. Mas agora ela não estava sozinha. Agora ela tinha o filho de volta. Agora ela tinha uma rotina. Agora ela tinha um propósito. E isso era suficiente. Numa tarde de outubro, quase 6 meses depois de tudo ter começado, Maurício chegou na casa da mãe e encontrou ela sentada no sofá, costurando. "Oi, mãe." "Oi, filho." Ele sentou ao lado dela. "O que você está fazendo?" "Uma toalha, encomenda da Célia. Tá ficando bonita, né? Obrigada." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Alzira costurando, Maurício olhando, até que Maurício falou: "Mãe, eu estava pensando." "No quê?" "A gente podia ir ao cinema. Faz tempo que a gente não vai." Alzira parou de costurar. "Cinema?" "É. Tem um filme que eu quero ver e pensei que você ia gostar também. Faz anos que eu não vou no cinema. Então tá na hora de ir." Alzira olhou para o filho. Depois sorriu. "Tá bom, vamos." No sábado seguinte, eles foram ao cinema. Maurício comprou pipoca, refrigerante. Sentaram na última fileira. O filme era uma comédia boba, nada de especial. Mas Alzira riu. E Maurício riu. E por 2 horas, eles foram só mãe e filho assistindo um filme juntos. Quando saíram, Alzira segurou o braço de Maurício. "Obrigada." "Por quê?" "Por ter me levado. A gente pode ir mais vezes. Eu adoraria." Eles voltaram para a casa de carro. Maurício estacionou na frente da casa dela. "Quer entrar?" Alzira perguntou. "Quero." Entraram. Alzira fez café. Sentaram na cozinha. Conversaram sobre o filme, sobre o trabalho de Maurício, sobre as encomendas de costura. E pela primeira vez em muito tempo, Alzira se sentiu completamente feliz. Não era uma felicidade eufórica. Não era uma felicidade perfeita. Era uma felicidade simples, mas verdadeira. E era mais do que suficiente. Naquela noite, depois que Maurício foi embora, Alzira deitou na cama e fechou os olhos. Pensou em tudo o que tinha acontecido, na solidão, no abandono, na descoberta, na dor, na reconciliação, e pensou: eu sobrevivi. E pela primeira vez em anos, ela dormiu sorrindo. Numa tarde de setembro, Maurício chegou na casa da mãe com uma caixa grande. "O que é isso?" Alzira perguntou. "Abre." Ela abriu. Dentro tinha um telefone celular novo. "Maurício, eu vou te ensinar a usar. E assim você pode me ligar sempre que quiser. E eu posso te ligar. E a gente não depende de mais ninguém." Alzira olhou para o celular. Depois olhou para o filho. "Você é um bom menino." Maurício riu. "Eu não sou menino, mãe. Eu tenho 52 anos. Para mim, você sempre vai ser meu menino." Eles sentaram no sofá. Maurício ensinou ela a ligar, a atender, a mandar mensagem. Alzira errou várias vezes, riu de si mesma, tentou de novo, e quando finalmente conseguiu mandar a primeira mensagem, um oi simples, ela sorriu como se tivesse conquistado o mundo. Naquela noite, quando Maurício foi embora, Alzira ficou sentada no sofá, olhando para o celular. A tela acendeu. Uma mensagem nova. "Boa noite, mãe.
Durma bem, te amo. Alzira apertou os botões devagar, com cuidado. Digitou: boa noite, filho. Também te amo. E enviou. Depois apagou a luz e foi dormir. Pela primeira vez em anos, ela dormiu sorrindo. Alzira hoje tem 83 anos. Costura toalhas de mesa para vizinhos. Toma café com o filho 2 vezes por semana e nunca mais ficou um dia sem saber que é amada. Maurício carrega a culpa, mas também a escolha de ter acordado a tempo. Nem toda a história termina bem, mas algumas nos lembram que nunca é tarde para escolher estar presente. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Quando foi a última vez que você realmente ouviu alguém que ama? Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa reflexão. E lembre-se, às vezes, o maior crime é o silêncio.